Fala, criadores, tudo bom? Hoje está começando mais um vídeo aqui no Criatória, o canal ideal para você criar sua história, criar o seu mundo, criar seu personagem. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre construção de protagonista, tá? Como é que a gente cria o nosso protagonista, como é que a gente estrutura todo o nosso protagonista, como é que a gente faz de um jeito que ele fique relevante para o nosso público e algumas ideias de por que alguns protagonistas o público tem mais empatia e outros não, por que alguns as pessoas podem achar um pouco mais chato e outro não, mas toda essa construção narrativa dele é basicamente de você construir um protagonista, um personagem que ele tenha multicamadas. Então, quanto mais você conseguir conhecer o teu protagonista, melhor a tua história fica. E aí que a gente entra no processo do quê? Estruturação vem antes da escrita do roteiro, tá? A premissa, o lado poético de você estruturar o teu mundo, de você estruturar toda a tua história antes, conhecer seu protagonista, conhecer seu desenho de elenco, conhecer seu antagonista, as forças contrárias ao seu herói, a premissa do teu mundo, qual a política dele, qual que é a abordagem que você quer dar, qual a estrutura social desse mundo, os conflitos que ele carrega. Você tem que realmente brincar de ser Deus. Porque aqui a gente está falando do quê? Quanto mais domínio você tiver dentro do seu ambiente, ou seja, quanto mais você conseguir adentrar a tua história, adentrar o teu universo, melhor ele vai ser e mais verossímil ele vai ser para o teu público. Além do que, você vai ter que gastar muita cachola para criar muita coisa, pesquisar muita coisa para estruturar de uma maneira que fique mais verossímil. Mesmo que seja um sci-fi, você vai ter que pesquisar muita coisa para não falar besteira, não falar coisa com coisa. Não dá a entender que está falando coisa com coisa. Mas, por exemplo, aqui na Prod, tá? Prod é o quê? Prod Comics é um selo de quadrinhos que eu tenho com o Rogério, que a gente estruturou o quê? O nosso universo de super-heróis. A gente viu o boom da Marvel Studios, do sucesso da Marvel, a gente cresceu lendo gibi, os gibis da Marvel, da DC Comics, e aí a gente estudando roteiro, né, por nossa conta, a gente viu que a gente também queria ter o nosso selo, queria ter o nosso universo, e a gente começou a estruturar do zero, sabe? Começou com uma brincadeira, e hoje a gente está inserido nos maiores eventos, assim como a Comic Con, sem ser artista na época, sem ser roteirista, a gente conseguiu ser aprovado com as nossas obras. Então a gente conseguiu achar um modelo legal de estruturação de universo e de mundo. E dentro desse universo a gente criou uma cidade, tá? A gente criou uma cidade fictícia, como a cidade de Gotham do Batman, e ela chama Eden, tá? Cidade de Eden, ou Eden City em inglês. Mas essa cidade de Eden, ela desde o conceito da simbologia do nome dela, que vem o nome bíblico, até toda a estruturação social dela, toda a estruturação do quê? Da sociedade, da política, da estrutura financeira, das classes sociais. A gente quis dar uma roupagem nova para aquela estruturação que a gente já vê do quadrinho norte-americano, né, dos heróis, de simplesmente estar uma Nova York lá, como a gente conhece, o táxi amarelo, os policiais com o capzinho e todo aquele beco, a escadaria de incêndio. A gente quis dar uma nova roupagem, tá? Então, por exemplo, a cidade de Eden, a gente queria começar pelo visual novo, tá? Dar uma estruturação de premissa nova para a cidade. A gente pegou o conceito bíblico do Jardim de Éden, né? O Jardim de Éden, para a gente começar a fazer toda essa voltagem arquetípica, tá? Pra gente conseguir fazer o quê? A gente queria colocar os personagens, todas as estruturações da cidade, desde da classe social até a arquitetura, de uma maneira que ficasse de uma forma nova para as pessoas
terem o básico de Nova York que elas já têm na psique delas, mas que tivessem elementos novos para sair do clichê. Então aí é uma pesquisa muito surreal, porque quanto mais você conseguir estruturar essa cidade, esse ambiente, para depois inserir os protagonistas nela, o universo fica muito mais rico, tá? Então a gente gastou muito tempo investindo na criação. Vou dar palhinhas assim para vocês, por exemplo, os policiais, a gente queria fazer uma roupagem nova, tem toda uma guerra civil, como se fosse uma ditadura que rolou nos anos 80 nessa cidade, 1984 até do livro, e os policiais hoje se vestem de branco, totalmente de branco, são os purificadores, então tem todo um conceito desde a ditadura, uma guerra de sangue, e hoje eles vestem branco simbolicamente como se eles estivessem mais puros. Tá? Então só essa premissa nova, tá? Do uniforme ter uma cor nova, um design diferente do policial de Éden, partindo daquele princípio do policial nova-iorquino que tem o uniforme mais azul marinho para o preto, só esse twist aqui já dá para o leitor uma forma nova. E aí roteiristicamente a gente começou a ambientar mais a cidade para ficar cada vez mais arquetípica, né? A premissa da cidade era o quê? O Jardim de Éden, o paraíso, que seria o paraíso capitalista, digamos assim, deu errado e ele sucumbiu na corrupção e na dor. E é por isso que vão surgir os vigilantes e os heróis. Então a gente quis dar uma roupagem pro solo, pro ambiente do personagem, para depois a gente começar a inserir os personagens. Porque, por exemplo, a Marvel, ela coloca a maioria esmagadora dos heróis dela em Nova York. Você tem Homem-Aranha, Doutor Estranho, você tem Homem de Ferro também, tem uma história lá, você tem Quarteto Fantástico, enfim, você tem um monte de heróis inseridos no ambiente de Nova York. Então a gente pensou que a gente precisaria de um ambiente muito, muito bem feito. Então construir a cidade do zero, desde a classe social, os bancos, como que é o dinheiro de lá, se vai ser uma nota já conhecida ou não, a língua, como é que a gente vai brincar com isso, tá? Onde a gente vai estruturar, porque é uma ilha, a cidade de Éden é uma cidade-estado, tem presidente próprio, ela responde às leis fiscais de uma maneira própria, tem a constituição dessa cidade-nação, tá? Ela não responde a um outro país, ela é uma cidade-país, e ela é uma ilha que está situada aqui na América do Sul, então tem toda a criação dela. A gente quis aprofundar para que criasse na cabeça do leitor essa verossimilhança. Verossimilhança com o que isso é fictício? É como se ele conseguisse realmente se transportar para lá, porque tem tanta riqueza de detalhe que ele consegue estar inserido nesse universo. E isso fica muito melhor para ele. Então a arquitetura, como a gente quis colocar arquitetura nova. Então para quem tem curiosidade de conhecer, é só você pesquisar no nosso Instagram, que é o Prod Comics, você vai achar muito conteúdo dos quadrinhos nosso lá. Mas por que eu estou falando da cidade em si? A cidade, como eu estava falando, ela é toda essa roupagem, é como se fosse a casa do protagonista, ou no nosso caso, como são heróis, dos protagonistas. E o protagonista, chegando agora, depois que você estruturou a base do teu mundo, como se você pegar o Game of Thrones, toda a estrutura do continente, da capital do Game of Thrones, e como que são as leis, e ela é regida por um... Desculpa. Ela é regida por um rei, um monarca, né, a capital. Tem toda a guerra dos 7 tronos, que ele controla os 7 reinos, essa capital, e como é que funciona o Winterfell, que ela submete essa capital, e você tem os portões, então tem toda a estruturação da barreira, como é que chama? Dos corvos lá, da barreira para lá são os selvagens que não estão inseridos no, sei lá, digamos assim, ocidente, digamos assim, né, do Game of Thrones. Então tem toda essa estruturação política, social, econômica dos reinos, dessa base de Estado, para você depois começar a povoá-lo. Então é como se fosse brincar de Deus, né? Fazendo uma analogia aqui. Deus criou o jardim do Éden, com os animais, as plantas, as comidas, a água, toda a estruturação, conceito dessa forma que vai abrigar os habitantes, né?
o Adão e a Eva, que no nosso caso são os nossos protagonistas, ou o nosso protagonista e o desenho de elenco, que são os coadjuvantes, ao redor dele, tá? Então vamos lá. Criação de protagonista. O que seria a criação de protagonista, que é extremamente importante e a gente às vezes negligencia esse fato, esse passo, porque ele é tão importante, porque é quem vai mover a história, tá? O público, seja lá qual for o teu público, vai acompanhar a tua obra porque ele quer ver o teu personagem ir de A a B. É o teu personagem começar de um jeito a tua história e terminar de outro. Ele transitou, ele se transformou, ele se transcendeu. Então, o protagonista é quem vai guiar a tua história. Então, ele é extremamente importante. Agora, você tem dois passos. Ou você cria o teu protagonista de uma forma rasa, ou você cria o teu protagonista de uma forma profunda. E quanto mais profundo ele for, melhor é para o teu público. Melhor é para o teu público aceitar isso, para o teu público conseguir comprar a tua história, conseguir adentrar nas camadas do protagonista e sair de si. Nada mais é que quando você está sendo entretido numa obra, seja no cinema, seja nos quadrinhos, seja num curta-metragem, seja no teatro, seja o que for, você vai lá para sair do teu ego, sair de si e adentrar um outro ego. Adentrar ao ego do protagonista, vivenciar os conflitos dele, a vivenciar os desejos dele, a vivenciar as dores, as delícias de ser o que o protagonista é. Então você sai de si e acompanha o protagonista. Agora, se o protagonista for muito raso, é difícil você conseguir se adentrar às camadas desse protagonista. Então é muito importante que a gente conheça ele de cabo a rabo. Então vai aí um trabalhinho mais ou menos psicanalista para a gente analisar todos os conceitos do personagem. Mas até então, domínio da psique dele, comecemos pelo básico, o básico do básico. O ambiente que o teu protagonista mora. Por isso que eu estava falando do Jardim de Éden, da estruturação da cidade, do estado, do continente, da casa onde ele está e tudo isso. Lembrem, uma regrinha, uma dica para vocês. Quanto maior é o Jardim de Éden de vocês, maior vai ser o problema de domínio, porque você vai ter que estruturar mais coisas para caber dentro desse protagonista. Ou seja, no nosso caso, é uma cidade, então a gente tem que saber como que é a companhia de táxi, como que são os governos, como que são os protagonistas, como que são a estrutura social, monetária, classes sociais, arquitetura nova que a gente quer dar, o tipo de governo que tem lá. Então são camadas para você estruturar uma cidade. Agora, se você pegar o Game of Thrones, que é um continente, aí você está falando de vários países, várias cidades, várias terras ali, dentro de um espaço muito maior do que uma cidade, e você vai ter que estruturar muita coisa. Vide Winterfell, aí tem a capital, aí tem os bárbaros para lá da montanha, aí tem os corvos, aí tem a terra de onde estão os Nightwalkers lá, é esse o nome? Não lembro, eu sou péssimo com o nome, sempre falo isso. Aí você tem a outra capital, que é onde a Arya vai aprender com o mentor dela das faces, e aí você tem a Terra da Águia lá, que é no alto, que é a tia do pessoal dos Starks lá. Aí você tem a Terra do Khal Drogo, dos nativos, para lá também. Então são várias terras, é muita estrutura, muitas diferenciações de linha de governo, línguas, estilos de roupa, estrutura social, como é que lidam com a sociedade de uma maneira. Se você pegar, por exemplo, toda a estrutura social da tribo do Khal Drogo, na primeira temporada, ela é de uma maneira muito mais bárbara do que se você pegar na capital, né? Então tem toda a estrutura, como que é um casamento em Winterfell é diferente de um casamento, talvez, na tribo do Khal Drogo. Porque lá no casamento, se eu não me engano, a esposa tem que comer o coração, né? É uma coisa mais bárbara. E toda essa estrutura a gente tem que escrever para domínio do nosso ambiente. Então, se você pegar um casamento na capital,
ele é diferente de um casamento selvagem, é diferente de um casamento no gelo no Winterfell. São estruturas diferentes, são pessoas diferentes, nações e sociedades diferentes. Porque você está falando de um continente. Agora, quando eu estou falando na minha cidade do quadrinhos de Eden City, é menor, é um pouco mais fácil do que um continente eu acessar toda ela e dar para o meu leitor, dar para o meu público, tá? E aí se você pegar um continente, o que vai ser mais difícil? Se você estruturar um planeta, aí o bicho pega, porque você vai ter que estruturar tudo ao redor dele, tudo. Vide aí, por exemplo, se você pegar o universo Marvel. Então você tem herói na África, você tem herói nos Estados Unidos, você tem heróis fora da Terra, cósmicos como o Thor nos mundos dele, você tem os Guardiões da Galáxia. Então é mais até do que um planeta, é um universo Marvel. Então é muito mais elemento para se dominar do que simples uma faísquinha que é uma cidade. E aí se você quiser facilitar o ambiente que uma cidade, você reduz. É um bairro, é uma casa, é um quarto, é um cômodo, é o domínio do ambiente. Se vocês pegarem, por exemplo, Jogos Mortais 1, ele é todo filmado o filme inteiro, a não ser os flashbacks, se eu não estou enganado. Tenho até que reassistir para lembrar isso, mas se eu não me engano, é só num cômodo. Toda a trama se passa num cômodo, a não ser os flashbacks. Então o domínio do roteirista, ele é muito mais presente, porque é um cômodo só, que ele tem que dominar tudo, toda a tubulação que tem ali, o cara que está deitado fingindo de morto, as correntes, a luz, são poucos elementos para lidar do que um mundo externo, tá? Então ele tem soluções criativas melhores do que o cara que tem que estruturar um planeta, um continente como Game of Thrones. São mais coisas para lidar. Não quer dizer que a gente não consiga. É que vai ter mais tempo de maturação, de estruturação, para que a gente consiga lidar com isso e crie soluções criativas boas para o nosso público. Tá? Então, uma dica. Quanto menor é o ambiente, quanto menor é o jardim do seu Éden, da sua história, melhor você vai ser presente, mais você vai ser presente, para domínio do ambiente. Você vai saber mais tudo sobre ele do que um continente. Às vezes num continente fica em lacunas e você não tenha respondido. Talvez porque você nunca tenha pensado. Talvez seja porque ninguém nunca te perguntou, teu público nunca te perguntou. Mas basta uma pessoa perguntar e já era. Hoje na internet é muito fácil para disseminar e todo mundo saber. E aí você, como criador, não souber responder, é um problema. Porque você que é o criador, você é o Deus daquele mundo teu, daquela criação tua. Você é o criador e não tem domínio sobre a sua criatura. É como um Victor Frankenstein que quis brincar de Deus, construiu com restos de mortos e depois a criatura ele não conseguiu suportar a criatura, ele não conseguiu ter domínio sobre ela. Então a criatura se volta como criador. Isso é só uma metáfora que eu estou dando para que a gente nunca esqueça e dê a importância certa para o ambiente. E eu não estou falando aqui que a gente precise limitar e colocar cada vez menor para ter mais facilidade. Mas talvez nas primeiras histórias, é uma sugestão que eu dou, não quer dizer que você seja obrigado a seguir, mas é uma sugestão que você comece do micro para o macro. Ou seja, limite seu ambiente, faça ele um pouco menor, ou o menor que você puder, e consiga entender cada detalhe dele para que você tenha soluções melhores para a tua história, para depois você conseguir ampliar mais e fazer histórias com um nível um pouquinho maior, cidade, estado, país, mundo, para que você cresça, tá, depois. Mas o teste primeiro é você limitar a tua história, tá? Depois você vai expandindo ela. Limitar o ambiente, eu digo, tá? Aonde se passa a tua história, aonde você quer contar, tá? Agora, se você tiver tempo e criatividade e pesquisa para ralar e fazer, aí tudo bem, vai em frente. Só estou falando que vai demorar um pouco mais se você quiser ter domínio do teu ambiente total, se ele for muito grande, tá? No nosso caso, para vocês terem uma referência breve, não quer dizer aqui que a gente é o guru, o mestre, não tem nada disso. Mas para criar Eden City, a gente já está criando ela e faltam vários detalhes, mas a gente está maturando sempre, já fazem
um aninho, maturando toda a cidade, as construções como vão ser, o tipo de governo, os prédios que vão ter ocasionados como cartões postais, para que a gente tenha um domínio muito grande dela, tá? É um adendo para vocês, tá? Então vamos lá, protagonista. Segundo passo que eu quero falar agora sobre protagonista. Você tem que saber toda a biografia do protagonista, a história pregressa dele, que seria o quê? Quem são os pais do seu protagonista? Como são os pais do seu protagonista? Como foi a criação desses pais? Eram agressivos? Eram passivos? Ou eram assertivos? Isso nutre quem ele é hoje. Nós somos um reflexo da nossa criação, com certeza. Como os pais do teu protagonista lidavam com as falhas dele, com os acertos dele? Como que eles ensinavam o seu protagonista? Qual era a educação que eles deram? Qual era a estrutura social dos pais do teu protagonista? Cada detalhe que você escrever, melhor o teu protagonista vai ser e vai se tornar, porque aí você vai conseguir saber o diálogo certo que ele vai falar, a personalidade dele certa que ele vai mostrar, tudo que ele vai ser, tá? Como é que teu protagonista foi educado, como é que ele viveu a infância dele, como é que ele lida com a sexualidade dele, com a questão financeira dele, com a questão psicológica dele. Ele tem algum tipo de doença, algum tipo de trauma, algum tipo de neurose. Outro ponto muito bom, quais são as repetições do seu protagonista. Isso é muito legal. Por exemplo, cada pessoa aí, eu aqui, cada um de nós, a gente tem repetições na nossa vida. Seja pela forma que a gente gosta de amarrar o tênis, seja pela forma que a gente gosta de falar de um determinado jeito, ou tocar as pessoas de um determinado jeito, dar risada de um determinado jeito, as vestimentas que a gente gosta, o nosso estilo pessoal de vestimenta. Que mais? Por exemplo, manias, superstições que a gente tem, é uma repetição. Tem pessoas que antes de adentrar um avião dão 3 toquinhos com o pé e 2 com a mão, sabe? Coisas supérfluas. Ou então o cara que tem mais toque e não gosta de andar em rachadura na rua, ou o cara que não veste tal determinada cor de roupa. Isso são repetições nossas. São neuroses que a gente tem e que vão construindo e deixando a gente único, deixando o nosso ego mais único na sociedade, tá? E isso é muito legal para o nosso protagonista, porque cada detalhe dele constrói melhor o protagonista, tá? Cada detalhe que ele faz, alguma mania que ele tem, única, pode deixar o teu personagem ser único aí, tá? Isso é muito, muito, muito importante para a gente ter um domínio sobre o nosso protagonista. Qual era a estrutura social do teu protagonista? Ele era rico, os pais eram ricos, ele era classe média, ele era pobre, tudo isso nutre o que ele é hoje. Não quer dizer que ele vai ser mesquinho só porque foi rico ou generoso porque foi pobre. Não, mas vai determinar de um jeito como que ele foi levado a ver a vida e a sociedade. Não quer dizer que não possa acontecer algo que mude esse fato, tá? Mas é uma coisa para se pensar, como é que ele lida com o dinheiro, qual é a classe social que ele lida, tá? Isso é muito interessante. Outro tipo de questão, que ambientes o seu personagem, o seu protagonista, ele está inserido. Isso aqui, cara, é muito surreal como isso acrescenta no nosso personagem. Porque pensem só, os ambientes que vocês que estão assistindo frequentam. Vocês vão na igreja, vocês vão em algum templo, alguma sinagoga, frequentam algum lugar religioso, vocês frequentam algum tipo de discoteca ou então algum tipo de balada específica, você vai só em balada de rock, ou você não vai à balada, ou você gosta de samba e vai em esses barzinhos de pagode, ou você gosta de viajar para determinados locais, ou você não gosta de lugares que são frios, ou você gosta de lugares que são só quentes, ou você gosta de acampar, ou você gosta de ser meio eremita, ficar meio
sozinho na selva por alguns dias, ou você gosta de locais meio off-road, como estrada de terra, jeep. Cada local que a gente frequenta, seja um tipo de religião que a gente tem, algum tipo de festa que a gente gosta de ir, ou se a gente gosta simplesmente de ficar só em casa e não sair de jeito nenhum, ou antissocial, ou então o extrovertido, que é extremamente sociável, que gosta de ir em vários locais. Como a gente lida com a vida, tá? Como que a gente lida com a vida? Porque é muito interessante esse lance da transição do protagonista, de como é que ele começa, os ambientes que ele frequenta quando começa, e como é que ele vai se mostrar no final. Quais são os ambientes que ele vai transitar no final. Tá? Isso muda totalmente o jogo e ele melhora o nosso protagonista. Tá? Aonde que a gente começou e aonde que a gente vai no final. Tá? Hábitos alimentares que ele tem. O cara é vegano, está em moda hoje em dia. O cara é carnívoro, o cara gosta de fazer dieta. Eu sei que isso parece meio pífio, meio banal, mas isso é importante, porque às vezes você pode ter uma solução criativa simplesmente numa refeição. Não esqueçam isso. Às vezes vocês podem ter um incidente excitante muito forte na sua história, remetendo à refeição. E você estruturou no prólogo, no primeiro ato, o teu protagonista envolto da refeição dele, que é de alguma forma alguma solução criativa nova. Então isso é interessante a gente entender, tá? Que mais? Os valores do mundo do teu personagem. Como ele foi criado, por isso que a história pregressa dele, os pais, a infância, é muito importante. Porque isso moldou ele ser o que ele é hoje. Ele é maldoso, ele é agressivo, ele é um cara mais passivo, não sabe se impor, ele tem medo de ir para a vida, como se você pegar aquele... caramba, o nome... Acho que é A Vida Secreta de Walter Smith, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que é A Vida Secreta de Walter Smith. Ele começa como um cara totalmente tímido, que simplesmente quer uma garota, mas não consegue, porque ele não é extrovertido, ele não é um cara de ação, e toda a ação dele se passa na cabeça dele. Toda ação que ele não vive no mundo real, porque ele tem esse medo, essa reclusão nele, ele vive na cabeça, por isso que ele está sempre imaginando. As ações que ele não vive na vida real, ele vive na imaginação. E aí, toda a história vai moldar pra gente que a imaginação, a ação que ele tem e o mundo que ele vive de ação na imaginação no começo, vai ser o mundo que ele vai viver na ação no mundo real no fim, que ele vai se transformando a partir por uma jornada e obter o que ele quer, que é resgatar a foto e depois ficar com a mocinha. Então é essa transição do personagem, tá? Então você estruturar, por exemplo, esse Walter Smith, se eu não estou enganado, me corrijam, que ele é um cara que frequenta vários ambientes, já não seria legal. E você é percebido isso, que todo o ambiente é só na cabeça dele. E o ambiente real é só o trabalho, casa, casa, trabalho. Só isso. E aí que ele vai se transformando, vai se moldando. Tá? Então percebam isso, os ambientes que o seu personagem frequenta. O Frodo frequentava com o tio somente o condado ali. Uma vilazinha pacata e totalmente pacífica. Não tinha exploração do mundo afora. Então isso é uma coisa pra gente entender dos ambientes que o nosso personagem protagoniza, né? O ambiente de trabalho, como é que é, o ambiente sociável ou algum ambiente novo que ele frequenta, tudo isso molda tudo o nosso personagem, tá? Aí a gente vai entrar, percebam que são vários tópicos para a gente conhecer o protagonista, eu poderia citar aqui milhares, mas esses tópicos são os mais essenciais de vocês construírem, gastando o tempo criativo de vocês, investindo, não, nem gastando, investindo o tempo criativo para construir esse personagem, todas as lacunas, a gente vai perceber que a gente vai ter um domínio maior na hora que a gente for escrever. O incidente excitante, o clímax, os pontos de virada,
o desenho dos atos, a estruturação do antagonista da história, do desenho de elenco. Então todo esse investimento de tempo em criação do nosso protagonista, que levam-se tempo. Se vocês pegarem, por exemplo, séries de Netflix como as mais, sei lá, Stranger Things, ou então se você pegar as super séries como Game of Thrones, é uma série que já veio baseada de livro, mas é uma série que teve que ter soluções criativas porque o autor não escreveu todos os livros. Se você pegar Breaking Bad também, o House, são séries muito profundas que os escritores, que não eram só com certeza, eles tinham que investir muito tempo para construir os protagonistas e os personagens para depois escrever os episódios. Eles tinham que estruturar muito bem a personalidade dos personagens, do protagonista, toda a camada dele social, a camada interna dele, toda a estruturação pregressa, para que depois ele pudesse colocar isso na história. Porque se ele deixa faltar uma lacuna do personagem protagonista, depois ele não vai saber como que o protagonista reage a determinada situação. Então é um ponto legal, porque quando você for colocar os pontos de virada, incidente excitante e o clímax, que é o mais trabalhoso da história, você só vai fazer isso de uma maneira eficaz e muito bem feita se você souber como que o teu protagonista reage diante dessas situações dramáticas. Porque se o teu protagonista for estruturado raso, você vai tender a reagir em cada ponto de virada talvez de uma maneira, porque você não conhece ele ainda. Você não tem uma maneira fixa do teu personagem reagir, tá? Isso é interessante para a gente começar a entender o porquê que investir tanto tempo assim em criação de protagonista e o desenho de elenco é importante. Mas aí, para finalizar aqui, eu queria falar sobre o desenho de elenco, né? Que é o seguinte: amigos, familiares, interesse amoroso, chefes, irmãos, como que são as forças das trevas, né? O antagonismo da história, quem é o vilão. Aí você vai começar a colocar o desenho de elenco e começar a estruturar o que o desenho de elenco pede na história, o que ele representa, né? Você não vai simplesmente jogar personagens a Deus dará lá. Você vai primeiro conhecer o teu protagonista, saber a premissa da história que você quer contar, saber o antagonista da história, o que é o conflitante com o teu protagonista, o que conflita com o que ele quer, para colocar os ambientes certos na tua história. Exemplo, Batman, Cavaleiro das Trevas. Você tem um bilionário como protagonista e o arquétipo, a simbologia do bilionário, ela já incita que tem o quê? Algum funcionário que trabalha na casa dele. O cara é rico, ele tem algum funcionário. E qual é a simbologia mais primal que a gente tem na nossa psique, na nossa cabeça? É que é um mordomo. O rico é servido por um mordomo. Então, o desenho de elenco, como você já conhecia o teu personagem, seu protagonista rico, ele teria o seu mordomo, tá? Então, é o primeiro desenho de elenco, o primeiro coadjuvante da história, tá? Aí depois você pega, se o Batman é um herói, então você tem que ter algum vínculo com a polícia. Então a gente cria um ambiente de polícia e cria alguém lá, um policial, um detetive ou até um comissário, que é o comissário Gordon, que é quem liga o Batman vigilante ao ambiente polícia. Mas você também tem o ambiente da empresa dele, porque ele é bilionário e o dinheiro não veio do céu, vem de uma empresa. Então você tem algum desenho de elenco da empresa. E aí vocês vão estruturando e vai abrindo as ramificações da árvore, da onde que são os ambientes que vão precisar ter coadjuvantes. Não é para criar coadjuvantes sem saber o que fazer, porque aí você tem que saber quem é o teu protagonista, quem é a tua história, quem é o antagonista, e aí você vai estruturando os ambientes certos para essa determinada história, tá bom? No mais, eu queria ficar por aqui hoje, tá? Para revisar, estruturem o ambiente, o jardim de Éden de vocês. Quanto menor ele é, mais você vai estar presente na história, mais soluções criativas você vai ter, porque você vai estar mais presente, são poucos elementos para se dar. Quanto maior é o jardim de Éden, quanto maior é o teu ambiente, talvez você possa deixar alguma lacuna se você não investir muito tempo estruturando tudo, tá? Depois do ambiente,
protagonista, toda a história pregressa dos familiares, da psique, da personalidade, dos rituais dele, para depois você começar a colocar o desenho de elenco que tem a ver com o ambiente, que tem a ver com o protagonista, tá bom? E aí vocês já vão ver que a história de vocês vai criar um corpo muito maior do que se vocês não investissem esse tempo estruturando tudo isso. No mais é isso, boa escrita para vocês. Qualquer dúvida, sugestão, escrevam aí no comentário pra gente. Sigam e ativem os sininhos para as notificações do nosso canal aí. E sigam também a gente no nosso Instagram, que é o cria.toria. Vocês vão achar o nosso conteúdo por lá. Tem lives, respostas, conteúdo de texto também. E no mais é isso, galera. Até a próxima e até a próxima.